Boa tarde a todas e a todos. A gente vai começar aqui mais uma edição, né, do Café e Pesquisa, promovido pela Comissão de Pesquisa, eu, Fábio Campos e Carol Baltar. E hoje o tema é financiarização do território. O primeiro trabalho a ser apresentado será o trabalho do Marcelo Crônica e da Silene Gomes, Problemas crônicos do mercado de trabalho no Brasil, diferenças regionais 2014-2019. O segundo trabalho, o trabalho do Humberto Miranda e do Leonardo Porto, chama A Região de Influência de Campinas, suas transformações recentes, 2016. O primeiro trabalho teremos como debatedor o Marco Rocha e o segundo trabalho, como debatedor, o Leonardo Porto. Eu peço aí, por gentileza, Marcelo, porque boa tarde também virtualmente para a Darcilene, e para o Leonardo, que estão online. Peço, beleza. O microfone está pegando bem? Está captando bem o som? Tá. Isso. E agora? Seleciona a tela. Ali sim, onde está mostrando a tela do computador. Por quê? E agora? Pode colocar o e agora? Bom, então vamos começar, primeiro agradecendo, né, ao convite da Comissão de Pesquisa. Estou vendo aqui a Darcilene também está aí acompanhando a gente, né? Então, mais para o final, a gente, quando tiver o debate, a Darcilene participará. Dado o adiantado da hora, eu já vou começar, então. A minha apresentação, espero que seja breve, vai tratar desses 5 pontos de uma forma bastante introdutória, né? Mercado de trabalho nacional, somatório de realidades desiguais, precarização do trabalho, fenômeno com múltiplas facetas, precarização em distintos contextos econômicos, problemas crônicos, diferenças regionais, né, dando ênfase para os impactos no mercado de trabalho da recessão em 2015-16 e da pandemia 2020-2021. E, ao final, o limite de possibilidade de ação do Estado. Ou seja, a gente não se restringiu ao capítulo publicado do livro, a gente trouxe mais elementos aqui para mostrar, digamos assim, preocupações atuais dessa linha de pesquisa no CESIT. Né? Em relação ao primeiro ponto, né, eu gostaria de deixar claro, né, que quando a gente fala de mercado de trabalho nacional, né, e hoje o tema do seminário é território, né, a ideia de um mercado de trabalho nacional é algo muito abstrato. Porque, na verdade, o que a gente observa é uma construção estatística, né? Quando a gente fala do mercado de trabalho brasileiro, ou mercado de trabalho norte-americano, mercado de trabalho... Para efeito de comparações internacionais, isso é bastante válido, importante. Mas, do ponto de vista das políticas públicas, de quando você pensa o enfrentamento de problemas crônicos do mercado de trabalho, essa agregação muito geral não contribui muito, né? Então, baixar o nível de análise para o nível regional, na verdade, o ideal é a gente entrar dentro das diferenças intra-regionais, né, para a gente poder ver
como cada um desses problemas se manifesta em diferentes espaços, em diferentes contextos, né? A pesquisa que eu e a Darcilene fizemos, ela está ainda nesse período inicial, né, de fazer uma desagregação ainda só por grandes regiões, mas a nossa intenção é avançar na desagregação, olhando para essas diferenças intra-regionais, principalmente a partir do momento que a gente tiver o censo demográfico. O censo demográfico vai permitir uma riqueza muito grande de informações, e a gente vai poder avançar mais nessa direção. Em relação ao termo precarização do trabalho, né, eu queria fazer um esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, o uso do termo. A pesquisa que eu e a Darcilene fizemos é sobre o mercado de trabalho, é sobre a precarização do mercado de trabalho, né? E o que significa isso? O aumento do desemprego, da informalidade, da rotatividade no emprego, das desigualdades salariais, da proporção de ocupados com baixos salários, né? E aquilo que a OIT chama, né, de trabalho precário, né? O conceito da OIT, que eu acho muito relevante, identifica como trabalho precário a instabilidade no emprego, a falta de proteção do Estado, as péssimas condições de trabalho, o rendimento insuficiente, né? Agora, uma coisa é você falar em precarização do emprego, outra coisa é falar em trabalho precário, né? Você pode ter uma precarização que não necessariamente vai redundar em trabalhadores em uma situação muito precária, né? Então, o que eu estou chamando aqui de múltiplas facetas? São movimentos simultâneos, muitas vezes sobrepostos, né? Uma coisa é a precarização do mercado de trabalho, outra coisa é a precarização das relações de trabalho, né? E nós estamos falando de flexibilização de direitos, terceirização, dificuldade de representação sindical, redução de benefícios, redução salarial, flexibilização da jornada de trabalho, relação de emprego disfarçada, né? Isso não necessariamente implica aumento de trabalhadores em situação muito precária. Precarização das condições de trabalho, né? Deterioração das condições de segurança no trabalho, maior exposição a doenças profissionais, estresse físico e mental, depressão. Tudo isso a gente vem observando, né? Aumentou muito nos últimos anos, né? Precarização do significado do trabalho, ou, se vocês preferirem, do valor que o trabalho tem na sociedade, né? Da valorização maior ou menor das profissões, né? Do papel dos sindicatos, das instituições públicas que atuam nesse campo do trabalho, né? Então, na verdade, quando a gente fala de precarização do trabalho, são múltiplas facetas. Nós vamos aqui na exposição tratar basicamente do mercado de trabalho. Uma outra questão, um outro esclarecimento que eu acho importante, né, que no capítulo a gente faz esse esclarecimento, né, você tem um movimento de melhoria do mercado de trabalho de 2004 até 2014, vários indicadores, né, apontam melhorias. E depois você tem, a partir de 2015, né, muitas tendências sobrepostas, né, de deterioração do mercado de trabalho no Brasil. Uma ideia importante, que eu acho que a gente tem que a gente poderia explorar, né, mais para frente, é a ideia de que não necessariamente um contexto desfavorável para determinados grupos ocupacionais, para determinado tipo de empresa, né, pode ser que aquilo seja favorável em outra cidade, em outro contexto, né? Então, por exemplo, a gente está falando de um período em que houve um grande impulso ao agronegócio, né? Então, isso tem um impacto no mercado de trabalho em várias regiões, né? Por outro lado, você teve uma acentuação desse processo de desindustrialização, né? Que vai afetar um tipo de emprego, que vai afetar mais diretamente determinadas regiões do país. Ainda em relação, né, a esse processo, né, de
contextualização do que a gente está falando. Então, se a gente pensar o período que vai até 2014, havia, digamos assim, uma certa tendência de redução das desigualdades regionais, né? Porque você estava melhorando, principalmente, a condição daqueles trabalhadores de baixa renda, né? Aumentando o emprego formal, valorizando o salário mínimo, né? Isso acabava beneficiava a todos, mas acabava ajudando a ir reduzindo lentamente as desigualdades regionais, pensando nas grandes regiões. O que a gente vê, contudo, né, é que ainda permaneciam muitos problemas, mesmo olhando 2014, né, havia ainda velhos problemas do subdesenvolvimento, digamos assim, né, características estruturais do mercado de trabalho no Brasil que ainda permaneciam, e, por outro lado, já vinha aumentando, digamos assim, esse processo, né, os problemas causados pela modernidade, digamos assim, né, seja pelo avanço do neoliberalismo ou de algumas posturas neoliberais, né, e aí principalmente estão destacando a redução de gasto social nesses últimos anos, né, e a flexibilização das normas trabalhistas, mais especificamente a questão da reforma trabalhista. Então, você teve ataques no campo das relações de trabalho que afetam o mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, você tem desindustrialização, financiarização, né? Na verdade, uma financiarização. E desindustrialização e financiarização já existia, né? Isso já estava muito claro ali na primeira metade da década passada. Mas o que acontece de 2015 para frente é uma intensificação desse processo. Eu vou pular essa parte. Isso daí diz respeito ao final, à conclusão do capítulo, que mostra, na verdade, que uma coisa é você olhar para as taxas, né? Olhando para as taxas, a gente tem o Norte e o Nordeste, as taxas com os maiores problemas crônicos, entre aqueles que a gente está falando, né? Desemprego, informalidade, baixo salário, mas ao mesmo tempo, e a região sul é a região que apresenta os melhores indicadores, né? Mas a gente não pode esquecer que, do ponto de vista absoluto, o Sudeste concentra um número muito grande de trabalhadores precários, os problemas crônicos estão muito presentes em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. Então, não podemos ficar apenas olhando para as taxas relativas. Agora eu vou passar muito rapidamente alguns gráficos que mostram, né, o período 2012 até 2019 e depois 2020 e 2021, né? Ali no gráfico dá para ver. Esse primeiro gráfico diz respeito à taxa de atividade, ou seja, taxa de participação no mercado de trabalho, né? O azul escuro é Brasil, né? Mais ou menos 60% ali em 2021, não é isso? Então, ali dá para ver que entre as grandes regiões tem muita diferença, né? Do ponto de vista da taxa de participação. A crise em 2020 fez aumentar muito a inatividade, né? As pessoas que saem do mercado de trabalho, inclusive deixam de ser desempregadas, né? Elas não participam do mercado de trabalho, né? E agora você tem um processo de recuperação em 2022. Isso já para o Brasil está mais ou menos, mas ainda está mais ou menos voltando no que era em 2012, né? Agora 2022. A força de trabalho potencial diz respeito àqueles que são desalentados, né? Ou seja, que estão fora do mercado de trabalho porque acreditam que não vão ter chance de conseguir um emprego, né? ou se inserir. E também tem alguns que estão indisponíveis para o trabalho naquele momento, por exemplo, não com uma licença médica, alguma coisa assim, afastados do trabalho por licença médica. Ali mostra como que aumenta, né, essa força de trabalho potencial depois de 2014, né, a partir de 2015, 2016, começa a aumentar,
e dá um salto em 2020, né? Agora está novamente reduzindo. Os dados sobre desemprego, né, desocupação, a gente tinha um nível de desemprego aberto, né, desocupação, em 2014, o período que você tem as menores taxas, né, a melhor situação numa série histórica e tal, e a gente vê o desemprego subindo, então, em função da recessão de 2015 e 2016, o mercado de trabalho ele tem um delay, né? Por exemplo, a economia brasileira já não estava bem em 2014, né? Você já estava entrando em recessão em 2014, mas o mercado de trabalho responde de forma defasada. Então, em 2014, ainda prosseguia esse processo de melhoria dos indicadores do mercado de trabalho. E depois, em 2017, a gente já tem uma recuperação em andamento, ainda que tímida, mas esse descompasso faz com que a taxa de desemprego continue ainda aumentando em 2017. Em 2020, houve novamente um salto importante. Agora, em 2022, a taxa de desemprego aberta, anualizada, provavelmente vai estar próxima daquilo que era em 2012. Né? A gente teve uma redução forte do desemprego esse ano. Aí nós temos a taxa de desemprego, somando os desempregados, né, os desocupados e aqueles que estão desalentados, né, o desalento e aqueles que fazem parte da força de trabalho potencial. Aí nós vemos aí as diferenças grandes, né, regionalmente, né? O Nordeste chegou a ter 1/3, né, da sua força de trabalho com esse conceito mais amplo de desemprego, né, em 2020, mas ainda é muito maior do que nas outras regiões. Né? E o Sul, né, sempre com os indicadores mais favoráveis. Esse outro gráfico faz referência aos subocupados, ou seja, aqueles trabalhadores que estão trabalhando muito menos horas semanais do que eles gostariam, né? Estão trabalhando aquém do que do que eles pretendem, né? A gente vê que isso vinha diminuindo, né? Até 2014 vinha diminuindo, durante a recessão mais ou menos estabilizou, né? E depois voltou a crescer a partir de 2017 e ainda hoje está num processo de lento, gradual aumento, né? Ou seja, são subempregados, subocupados, que é um outro problema crônico do mercado de trabalho no Brasil. Quando a gente junta, né, a OIT criou esse conceito, né, subutilização da força de trabalho, um conceito criado pela OIT para somar os que estão desempregados, os que estão desalentados, os que estão subocupados, né? Quando você junta todo esse conjunto, né, você chega a esses valores muito altos, né? Ou seja, no caso do Brasil, você tem 30% ali, né, deixa eu ver, não, 30% acho que é o Sudeste, né? Isso. Oi? Ali mudou, as cores mudou. Brasil ali com 27%, né, ou seja, mais de 1/4 da força de trabalho está, de alguma maneira, subutilizada, né? No Nordeste, esse valor passa de 40%. Né? Para 2022, eu vi que esse número tinha caído para 22, 21, alguma coisa. Então, assim, está reduzindo. Né? Em 2020, agora, recentemente, esse valor está reduzindo. Né? Mas houve realmente uma precarização muito grande a partir de 2015 para cá. A informalidade está aumentando. Né? Então, ali no gráfico, não dá para perceber muito o aumento, porque o ponto de partida é 2016, né? Se a gente recuasse, esse é um problema metodológico dos dados do IBGE, para a produção desse indicador, não dá para observar antes de 2016. Mas olhando, assim, houve já um aumento de 2014 para 2016, depois uma certa estabilidade,
no Sudeste aumenta um pouco mais, né? Com a crise em 2020, os informais foram os mais afetados, né, no mercado de trabalho, né? A crise afetou muito os informais, muitos desses informais saem do mercado de trabalho, se tornam inativos. Depois, em 2021, começa a recuperar. E agora, recentemente, o dado para 2022 é que no Brasil a gente está em torno de 42%. Né? Ou seja, a redução do desemprego aberto está sendo compensada por um aumento da informalidade, no caso, principalmente, aumento de emprego sem carteira. Né? A informalidade, você tem emprego sem carteira, você tem conta própria, né? Você tem auxiliar familiar, né? Tem então, emprego doméstico, né? Sem carteira. Mas o que mais cresceu recentemente foi o emprego sem carteira. Então, dependendo do contexto, da conjuntura, você vê que os problemas, ora um problema se manifesta de forma mais aguda, outra hora outro problema passa a ser mais grave, mas existe uma questão séria que é o seguinte: existe uma proporção grande dos trabalhadores, dos ocupados aqui no Brasil, né, mesmo nas conjunturas mais favoráveis, né, que estão excluídos ou que estão em situação com alguma precariedade. Então, por exemplo, esse gráfico mostra os ocupados que não contribuem para a Previdência Social. Né? A gente vê ali que mais de um terço, né, aqui no Brasil hoje que não contribui. Né? No Nordeste, no Norte, no Nordeste, mais de 50% dos ocupados que não contribuem. Né? Mas, se vocês olharem, mesmo no Sul, né, onde você tem os melhores indicadores, cerca de um quarto dos trabalhadores não contribuem para a Previdência Social, ou seja, é um problema crônico que vem de muito tempo e que não é fácil de ser enfrentado. Esse estou acabando, né, a exposição aqui, né, esse é o penúltimo slide de gráfico. Rendimento médio mensal, né, a gente vê aí como que a recessão, a crise, né, afeta o rendimento, né. No caso de 2020, o rendimento aumenta porque você tira do cálculo aqueles que saíram e que muitas vezes são aqueles que ganham menos. Né? Então, é um efeito estatístico. Né? Aumenta a renda média porque você está tirando do denominador, muita gente e do numerador, né? Tá tirando do numerador muita gente que ganha muito mal. Né? Mas o fato é que, em termos de remuneração, tem uma diferença regional incrível, né? Norte e Nordeste, com remuneração mensal habitual muito menor do que Sul e Sudeste, né? E mesmo Centro-Oeste. E essa daí é um gráfico que a gente não conseguiu, não houve tempo para fazer a atualização para 2021, mas mostra a proporção de trabalhadores que ganham menos do que um salário mínimo. Esse dado também me choca, né? Eu acho muito grave, né? Embora em algumas regiões esse número não seja tão elevado, né? Mas mesmo assim, mais de 10% eu considero um número muito alto, mas você vê aí o Nordeste e o Norte com mais de um terço, né? No mínimo, de pessoas que ganham menos do que o salário mínimo. Então, assim, é uma expressão, né, de como que a precarização do mercado de trabalho, inclusive, aumenta as desigualdades de renda, né, e as desigualdades sociais. Né? Depois, acho que a Carol poderia até falar mais sobre isso, professora Carolina. E, finalmente, né, o último slide, eu não tenho nem tempo aqui para explorar muito isso, né, só para dizer que, para enfrentar os problemas crônicos do mercado de trabalho, você tem que não basta você pensar em políticas de mercado de trabalho, políticas que atuam sobre o funcionamento do mercado de trabalho, que atuam marginalmente. Né? Essas políticas são importantes, né? Por exemplo, seguro-desemprego é importante para proteger as pessoas,
A legislação trabalhista é fundamental para dar um piso de direito, né? Tem uma série de ações que o Estado faz, né, de qualificação profissional, mas só dá para você mudar, mexer estruturalmente, né, com esses diversos mercados de trabalho que existem no país, se você pensar os determinantes da estrutura de oferta e da estrutura de demanda. E isso passa, né, em primeiro momento, pelo próprio modelo de desenvolvimento econômico e social do país, e isso engloba uma série de outras políticas públicas, né, que devem ser pensadas, né, tanto para melhorar a qualidade do emprego ou o volume de emprego gerado, mas também do ponto de vista da oferta de mão de obra, né, para poder aumentar a produtividade. Então, o que eu e a Darcilene estamos trazendo aqui é essa necessidade de você pensar essas políticas olhando para as diferenças, né, e para as especificidades de cada região, de cada área, né? Não dá para a gente ter um receituário geral, uma solução única, né? Na verdade, você tem que olhar. Campinas é uma coisa, né? A gente vai ter uma exposição agora sobre Campinas, né? Aqui, na PUC de Campinas, aqui nós temos o Observatório do Mercado de Trabalho, a Eliane Rozandinski, ela faz um acompanhamento do mercado de trabalho aqui, né, em Campinas e tal. Ela tem mostrado que tem uma dinâmica do mercado de trabalho em Campinas que é diferente, né, mesmo do estado de São Paulo, né, e muito mais do ponto de vista nacional. Então, assim, pensar soluções para combater esses problemas que são estruturais, crônicos, e que permaneceram, mesmo no período mais, digamos assim, mais favorável, isso não é algo simples, né? Então, por isso eu encerro e agradeço a atenção de vocês. Boa tarde. Agradeço o convite do Marcelo para a gente debater alguns pontos do texto. Acho que é sempre bom, né? Eu sempre fico feliz quando faz essa dobradinha de economia do trabalho com economia industrial. Né? Acho que hoje em dia, então, que relações de indústria e emprego não são tão evidentes assim. Eu acho que é sempre um bem importante a gente... É sempre bem importante a gente estar discutindo a estrutura ocupacional, a estrutura produtiva ao mesmo tempo, porque é necessário. Queria fazer, na verdade, três pontos. Primeiro, sobre a questão relativa ao texto do livro, né, e também, de certa forma, desemboca no que a gente, nos dados que você apresentou hoje, e puxar um ponto um pouco sobre essa questão relacionada à precarização da estrutura produtiva brasileira e a relação, de certa forma, que tem com isso. E, por último, traçar alguns panoramas, alguns cenários sobre o próprio efeito da Covid também na estrutura produtiva brasileira e talvez como que possa acontecer e os efeitos que isso deve ter também na estrutura ocupacional. E aí eu acho que tem duas questões que são importantes também a gente separar. Primeiro a evolução da estrutura produtiva brasileira, né, que foi essa precarização da estrutura produtiva brasileira, e uma outra questão que já vem de longa data, que é a ideia de heterogeneidade estrutural que molda o nosso modelo de industrialização. No texto, né, do livro, chama muita atenção nisso, né? Porque, se a gente pensar também os limites, mesmo no período de melhora considerável da estrutura ocupacional brasileira, de certa forma, pelo menos uma primeira olhada, os limites dessa melhora justamente esbarram na questão referente a uma velha literatura sobre a heterogeneidade estrutural no Brasil. Primeiro, relativo à heterogeneidade estrutural
relacionado tanto às diferenças de produtividade em grandes e pequenas empresas, médias empresas no Brasil, né, que é muito mais, pelo menos, o que revela os estudos do IPEA sobre isso, lá do Mauro Odo, etc. Quer dizer que a diferença de produtividade entre as grandes e pequenas empresas no Brasil é muito mais elevada do que quando você olha a economia desenvolvida, o que dificulta também a incorporação, ou pelo menos a redução dessa heterogeneidade na estrutura ocupacional, dados os níveis de produtividade que existem dentro do próprio tecido industrial brasileiro. E a segunda relação importante, interessante dessa discussão, é relacionada também aos limites, vamos dizer assim, geográficos da própria industrialização brasileira, de uma industrialização extremamente contida e sobreposta ao complexo cafeeiro, que dificulta, primeiro, a existência de um conjunto de grandes empresas e de setores propriamente industrializados ou mais avançados em um grande número de regiões do Brasil, portanto, deixa essas regiões com tecido empresarial, com estrutura empresarial muito mais marcada por empresas de médio e pequeno porte, o que assina por conta da própria organização, quer dizer, da própria estrutura heterogênea dentro do porte de empresas do Brasil. Isso acaba se espalhando do ponto de vista regional também, né? Quer dizer, tem um dado desse que você ouve em reunião, depois você não vai atrás para saber se é, né? Eu vou citar mesmo assim. Se eu não me engano, 95% das empresas do Piauí estão dentro do Simples. Coisa brutal. Então, realmente, assim, dado que o desnível de produtividade entre grandes e pequenas empresas no Brasil é uma coisa muito, muito elevada em comparação internacional, né, a forma e os limites também geográficos do nosso processo de industrialização acabam se espalhando para essa dificuldade regional. E aí, na disputa também pelo emprego de maior produtividade e maior remuneração, e a gente vê o limite imposto em relação tanto à classe quanto à raça quanto à gênero, também não tem como não pensar que nesses processos também de exclusão dentro do mercado de trabalho operam jogando certos, fazendo essa mediação entre classe, raça e gênero e jogando justamente essas pessoas para ocupações de pior qualidade, portanto também de uma heterogeneidade em termos de produtividade muito alta, que acaba, de certa forma, se revelando também nas diferenças de rendimento. Ou seja, como esses limites, mesmo no momento de ganho, né, de melhora significativa da estrutura ocupacional brasileira, como você não rompe esses limites porque são limites quase que dados pela própria estrutura produtiva. Você só resolve ele resolvendo os problemas relativos à estrutura produtiva e as diferenças regionais da estrutura produtiva. Aí retomando todo o debate, etc. É interessante. Deixa eu ver como tem aqui, rapidinho. O ponto justamente isso, quer dizer, e aí num momento, né, quer dizer, primeiro tem essa questão estrutural, e assim, tem uma segunda opção que talvez seja mais conjuntural, e como eu disse, essa está relacionada com a precarização da estrutura ocupacional, ou seja, o processo de desindustrialização, de certa forma, do Brasil. E como isso media também, de certa forma, tanto a perda de postos de maior produtividade e uma pressão, dada a estagnação geral da produtividade brasileira, tanto em grande quanto média e pequena empresa, também cria essa série de pressões que são relativas a uma precarização também no topo da estrutura ocupacional. Mas é interessante a gente pensar nessas duas dimensões, que tem uma dimensão mais conjuntural, relativa à industrialização, como é que a gente pode reverter isso, mas mesmo o nosso processo de industrialização em si não conseguiu superar limites que são postos pela própria dinâmica do que foi o processo de industrialização brasileiro. Aí, por fim, só para o terceiro ponto, o que preocupa nisso tudo? Né? Primeiro que o processo conjuntural de industrialização ele também é mediado setorialmente. O pessoal da FMG, do Laboratório de Complexidade dele, lançaram recentemente faz 2 dias, um documento interessante sobre perda de emprego de massa industrial relativa à complexidade tecnológica. É visível que a nossa desindustrialização ela começa da maior complexidade para a menor complexidade. Isso está muito relacionado também com o perfil de especialização do grande capital brasileiro aí na década de 90, essa opção de intensivos de escala, recursos naturais e o abandono desses setores de maior complexidade tecnológica. Mas o que isso significa para a gente em termos desse processo, dessa evolução da desindustrialização, se a gente pensa em termos de estrutura ocupacional? O que restou
é justamente vinculado a uma indústria extremamente madura do ponto de vista tecnológico, né, simples, muito intensiva em escala, em processos repetitivos e ainda de base extremamente fundista. Dando um salto seguinte para o processo da Covid, quer dizer, uma aproximação do novo paradigma tecnológico, essas ocupações dentro da indústria e as ocupações mais precarizadas, de menor complexidade técnica, estão sendo já justamente as que estão sofrendo vamos dizer, o maior impacto do desemprego tecnológico. É o que coloca mais uma questão sobre a estrutura ocupacional que a gente vê, quer dizer, a gente tem uma questão relativa à estrutura da nossa industrialização, os limites disso em termos de melhoria da estrutura ocupacional. A gente tem um outro processo, né, de estagnação da produtividade, deterioração da estrutura produtiva, que vai rebater também pressões sobre a estrutura ocupacional. E tem um outro processo que é relativo justamente ao que sobra, em termos específicos de ocupações dentro dessa indústria, que está extremamente ameaçada, pelo menos o que aponta os estudos sobre desemprego tecnológico, é justamente onde vai incidir mais. Essas tarefas repetitivas. Então, tudo isso torna o problema multidimensional, como você comentou. E, do ponto de vista para encerrar o enfrentamento, eu acho que é o solidifica. Essa situação deve perdurar. O estrutural não se fala porque são questões não resolvidas, mas o conjuntural deve piorar muito, né, em termos de estrutura ocupacional, se a gente pensar os prováveis efeitos que as mudanças que estão tendo pós-Covid vão ter na estrutura produtiva brasileira também. O que restou da estrutura produtiva brasileira, o tipo de ocupação da estrutura produtiva, é justamente o que está aí no ponto central da discussão sobre desemprego tecnológico. O que eu acho que retomei um ponto do Marcelo, é que justamente o enfrentamento dessa permanência de certos problemas da estrutura ocupacional brasileira, se nada for feito, ela deve não só piorar, como a recuperação disso, né, o enfrentamento disso, passa necessariamente por rever a forma e todo esse processo que aconteceu com a própria estrutura produtiva brasileira. Então.